pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Carla Patrícia, professora de História. Nós estaremos agora praticando um pouco do que a gente viu na nossa última videoaula sobre Roma Antiga, civilizações clássicas, ok? Vamos lá, todo mundo juntos? Beleza. Pessoal, a primeira questão vem falar pra gente sobre dois imperadores, o Diocleciano e o Constantino, beleza? Vamos lá relembrar um pouco do governo dele, né, a partir dessa questão deles. Destacam-se na história do Império Romano Porteiro. Então, o que é que a banca quer da gente aqui? O que é que mais se destaca no governo de Diocleciano e Constantino? Observe que são governos que vai ter as suas particularidades. Então, o que é que a banca quer saber? O que eles tiveram em comum, que eles enfrentaram em comum. Letra A. Eles teriam conquistado e promovido a romanização da Lusitânia, incorporando-a ao Império. Pessoal, observe, a promoção e a romanização da Lusitânia vai ocorrer no ano 218, antes de Cristo. Portanto, não é um fato histórico nem do governo de um nem de outro, muito menos dos dois ao mesmo tempo. Letra B. Introduzida em Roma, costumes religiosos e políticos dos etruscos. Pessoal, a história dos etruscos marca a história romana lá nos primórdios, lá no início, lá durante o que? A monarquia romana, beleza? Portanto, não é um aspecto contemporâneo dos imperadores citados no enunciado. Letra C. Concedida à plebe, defensores especiais, os tribunos da plebe que protegiam seus direitos. Amados, queridos irmãos, observem, essa palavra concedido aí é terrível. Por quê? Porque todas as conquistas dos plebeus durante as suas revoltas, primeiro, ocorreram no período da República e segundo, foi resultado de lutas e não foi concedido e não caiu do céu, beleza? Então, simplesmente a C a gente vai eliminar. D. Consolidado o direito romano na chamada Lex Duodecim Tabularum. Essa palavra enorme em latim nada mais é do que as leis das 12 tábuas. As leis das 12 tábuas são leis, vai ser também uma conquista da revolta da plebe durante a República, que vai lançar as bases do direito romano, tá certo? Então, ela vai surgir no período da República. E letra E, estabelecido medidas visando deter a crise que abalava o império. Observe, pessoal, a letra E, ela está falando de aspectos comuns que vai marcar tanto o governo de Diocleciano quanto de Constantino. Todos os dois tiveram que enfrentar o quê? A crise do Império Romano, né? Então, diante disso, a nossa resposta correta vai ser a letra E, beleza? Aí no espaço do Google Classroom, vocês podem deixar o comentário de vocês acerca da questão 1, se ficou alguma dúvida. Questão 2. Sobre o direito romano, não podemos afirmar que... O que é que nós vamos eliminar daqui sobre o direito romano? Letra E. Foi o mais importante legado cultural de Roma? Óbvio que sim, né? Vai lançar as bases do direito civil da civilização ocidental. Letra B. Estabeleceu o conceito de jurisprudência, é óbvio. C. A lei de Roma e de seus cidadãos estava incluída nos jus civilis. Sim, a gente viu que o direito romano vai ser dividido em 3 partes, como a letra E fala aí, né? E a letra D, o jus civilis somente foi estabelecido durante o Império Romano. Olha a palavrinha-chave aí, que na nossa aula presencial eu ensinei a vocês. A gente viu que quando aparecem essas palavras, como por exemplo, somente, é uma questão que leva a gente a eliminar, né? Então, assim, ou achar a nossa resposta correta, porque ela reduz demais as possibilidades. Então, o jus civilis somente foi estabelecido durante o Império Romano? Não, pessoal. Se eu falei para vocês que a lei das 12 tábuas alicerça o direito romano e ela foi implantada na República, portanto, a nossa letra D é a nossa letra correta, porque diz um aspecto falso do direito romano. Questão 3. Na Roma Antiga, a expressão "até tu, Brutus" foi atribuída a Júlio César, que, de acordo com as fontes históricas, a teria proferido no momento de seu assassinato.
em 44 a.C. Nesse contexto da história de Roma, Júlio César tornou-se conhecido por quê? Primeiro, bora relembrar um pouquinho da história de Júlio César, né? Júlio César ele vai fazer parte do chamado Primeiro Triunvirato, que é uma forma de governo dos três senhores, que vai fazer uma transição entre ali o final da República Romana e o início do Império, beleza? Mas no final ele ficou governando sozinho, né? Porque a gente vai ter os outros dois, sendo um vai ser morto em batalha e o outro vai ser assassinado pelo Senado, né? Letra A. Iniciou o processo de expansão romana, desencadeando as chamadas Guerras Púnicas, por meio das quais Roma se converteu como potência marítima. Não, pessoal, tá errado. O processo de expansão romana vai ser anterior a Júlio César. Letra B. Criou o primeiro código escrito, denominado Lei das 12 Tábuas, que tratava de assuntos referentes ao direito civil e ao direito penal. É errado. A gente vai ver que a Lei das 12 Tábuas vai surgir no período da República como resultado da luta dos plebeus. Adquiriu grandes poderes e privilégios especiais, corretíssimos. Por quê? Porque ele vai centralizar o poder nele. Com o título de ditador, sim, ditador perpétuo, porque ele vai governar agora sozinho, ele não vai dar vamos dizer assim, ouvidos, ele em consonância com o Senado, ele não vai governar em consonância com o Senado naquele momento, ele vai aumentar a influência dele no Oriente, e isso vai suscitar, sim, pessoal, a vaidade, vai incomodar muito os senadores. D. Contribuiu com as suas leis abolicionistas para a crise geral do escravismo romano, que abalou as atividades agrícolas. Pessoal, a crise geral do escravismo romano foi o fim do expansionismo. E propôs à Assembleia Romana o seu projeto de reforma agrária, limitando a ocupação de terras públicas a cidadãos romanos. Pessoal, essas reformas agrárias vai ter como os percussores os irmãos Graco. Portanto, a nossa resposta correta da 3 é a letra C. Fique atento e vamos à questão 4. A expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais, o que é que mudou, pessoal? Durante a expansão romana para a sociedade. Letra A. Um marcante processo de industrialização, êxodo urbano e endividamento do Estado. Pessoal, não precisa nem a gente inserir, tentar entender a letra A no contexto da expansão romana. Se eu tenho um marcante processo de industrialização, possivelmente eu não vou ter um êxodo urbano, eu vou ter um êxodo rural. B. O fortalecimento da classe plebeia, a expansão da pequena propriedade e a propagação do cristianismo. Pessoal, a propagação do cristianismo a gente vai ter lá no finalzinho do Império Romano. E a gente não vai ter um fortalecimento da classe plebeia. Muito pelo contrário, a gente vai ter um empobrecimento dela, de grande parte dela. C. O crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações e aumento do trabalho livre. Só que não. A gente vai ter com a expansão romana o aumento do trabalho escravista. D. O enriquecimento do Estado romano. Ok, claro. Roma vai conseguir, com a expansão romana, aumentar o seu domínio comercial, conquistar terras férteis, ampliar a questão da agricultura, o aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes e o aumento do número de escravos. Correto. Letra E. A diminuição da produção de latifúndios, acentuando o processo inflacionário e a escassez de mão de obra escrava. Essa questão aqui estaria correta se o enunciado fosse outro, né? Se o enunciado estivesse perguntando para a gente quais são os fatores que levaram à crise do Império Romano. Só que não, portanto, a nossa resposta correta da questão 4 é a letra D. E vamos para a nossa última questão de hoje, sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano. Podemos afirmar que, vamos ver o que a ruralização da economia ocasionou no Império Romano. Proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos, só que não. Se eu tenho uma ruralização, se eu tenho uma dispersão de núcleos populacionais, vai ficar difícil o controle da cobrança de impostos. B. Foi a causa principal da falta de escravos? Também não, porque a gente viu que a principal causa da falta de escravos vai ser o quê? O fim do expansionismo romano. Letra C. Foi consequência da crise econômica, da insegurança provocada pelas invasões bárbaras. Pessoal, possivelmente sim, né? Com a crise econômica instaurada nas cidades romanas e suas províncias, vai ocasionar o êxodo urbano. Juntamente com isso, a insegurança que aquelas pessoas estavam vivendo
nas cidades devido às invasões dos povos bárbaros. D. Incentivou o crescimento do comércio? Não vai incentivar o crescimento do comércio. Se eu tenho um êxodo urbano, se eu tenho uma ruralização, eu vou incentivar as atividades o quê? Voltadas à terra. Proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas? Não. A gente vai ver o empobrecimento das atividades comerciais e, consequentemente, o empobrecimento das cidades. Pessoal, um beijo. Até a nossa próxima videoaula, resolvendo mais algumas questões. Bons estudos!